Oi, gente! Mais um domingo que podemos estar unidos em espírito para adorar o nosso Deus. Que você possa cantar essa canção conosco, crendo de que Deus tem o melhor para a tua vida. Siga com fé, siga com confiança, porque Ele sabe o que faz. Olá, gente! Oi, queridos! Uma alegria estarmos juntos para mais uma celebração e mais uma mensagem que Deus permite compartilhar com vocês mais uma palavra de Deus, né? E já estamos aí metade de fevereiro, o tempo está passando rápido, a vida está passando rápido, mas essas coisas nem sempre são fáceis. Na verdade, enfrentamos muitas dificuldades, né? E quando olhamos para a palavra de Deus, há muitos textos cujo propósito é encorajar as pessoas a vencerem na vida as lutas, as dificuldades na vida. E eu quero hoje trazer um texto baseado numa comparação que o autor da carta aos Hebreus faz sobre a vida como uma corrida, né? A vida cristã como uma corrida na qual nós estamos inseridos e que algumas coisas que ele orienta o que devemos fazer e não fazer nessa corrida da vida cristã, da vida com Deus, né? Eu nunca fui um atleta de corrida, nunca gostei de corrida, a não ser correr atrás de bola.
Não importa o tipo de bola, eu sempre gostei de correr atrás. Mas corrida mesmo nunca gostei, né? Já tentei, não é o meu forte, né? Não é o que eu gosto de esporte. E atualmente, por causa dos joelhos, nem outro tipo de esporte, só assisto, né? Vai chegando uma idade, a gente fica crocante, começa a doer tudo também, né? Mas enfim, a vida é difícil, né? Há muitos obstáculos a vencer, há um percurso a percorrer, né? Uma distância a percorrer, obstáculos a vencer e há uma meta a ser alcançada, um objetivo, né? E nesse percurso há coisas que cooperam, às vezes, para nós desistirmos da corrida, né? Um atleta, quem gosta de correr, um dia está frio, outro dia está chovendo, outro dia está cansado, quer dizer, há muitas coisas que querem levar a pessoa a desistir de correr. E na vida cristã, na vida em geral, também há coisas que se querem nos levar a desanimar, a desistir. O texto para a nossa reflexão é a carta aos Hebreus, né? Esses irmãos que estão dispersos por vários lugares por causa da perseguição, né? E no capítulo 12, verso 1 ao 3, Hebreus 12, verso 1 ao 3 é o texto que eu vou ler, né? Que é onde o autor escreve para eles que estão sofrendo perseguições e os encoraja então nessa corrida da fé. Diz o texto de Hebreus 12, verso 1 ao 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Esse é o texto, então. O texto aqui que li começa com a palavra portanto, nessa versão da NVI que eu leio, né? Ou seja, é um advérbio aqui de ligação com o que havia sido dito até então, principalmente no capítulo anterior. No capítulo 11 é conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé, né? E ali o autor menciona inúmeros personagens, pessoas do Antigo Testamento que passaram por situações difíceis, mas que perseveraram na fé perseveraram na fé em Deus e confiaram nas promessas de Deus, né? Então o autor procura levar aqueles que vão receber a carta a olhar para trás e ver como as pessoas que os antecederam, conforme o Antigo Testamento, de como essas pessoas viveram, né? De como elas passaram por tempos difíceis e os tempos difíceis que elas passavam também podiam ser superados. Tá? E o autor queria mostrar que a fé que agora aqueles irmãos tinham, ela teve um custo. Né? A fé que nós temos, ela teve um custo. Ela teve o custo da morte de Jesus na cruz e teve o custo daqueles que antecederam, de perseveraram e mantiveram a fé, levando a fé adiante para outras pessoas, né? E a fé para nós também tem um custo. Custa alguma coisa, né? Vai exigir de nós alguma coisa, né? Então essa fé que temos vem de Jesus, vem desses irmãos que nos antecederam, né? Então, o que o autor aqui vai dizer, o que se espera de nós é que nós nos mantenhamos fiéis, né, a essa herança que recebemos dos que nos antecederam. Há uma modalidade de corrida, né, nos Jogos Olímpicos, inclusive, que é a passagem de bastão, onde um corredor percorre uma certa distância e aí tem outro lá esperando, ele passa o bastão e o outro corre uma distância, passa o bastão para o outro, né? E assim, né, vão passando o bastão até concluir a corrida. Agora é a nossa vez, né, pegarmos o bastão da fé e continuarmos levando esse bastão, cumprirmos o nosso propósito e passarmos o bastão para outras pessoas. Esse é o propósito da carta, que nós fiquemos firmes na nossa fé, mas passemos adiante como nós recebemos essa fé. Vamos olhar o texto então,
né, nessa corrida, né, da fé, mas também você pode observar o texto a partir de um olhar da corrida da vida, né? A corrida também de como cumprir a missão que você recebeu de Deus, né, de levar o Evangelho adiante. Então, essa é a nossa corrida. E o texto vai mostrar que um dia nós ingressamos nessa corrida, né? É Deus que propôs essa corrida, né? E nós aceitamos essa corrida. No dia que nós abraçamos a fé em Jesus, nós ingressamos nessa corrida da fé. E o texto que lemos, repito, ele diz assim: portanto, também nós corramos a corrida que nos é proposta. Então, há uma corrida proposta para nós, e aqui o autor encoraja que nós também venhamos correr, não venhamos desistir, né? Porque se você crê no Senhor Jesus como teu Salvador, pessoal, tu está nessa corrida da fé cristã. E o autor vai mostrar que está cercado de muita testemunha. A figura que o autor aqui, do texto, ele usa aqui a metáfora de um estádio naquela época, onde, vamos dizer assim, que os cristãos estavam ali como atletas naquele estádio, mas as arquibancadas estavam cheias de espectadores, repletas de pessoas. Mas na mente do autor, não eram quaisquer pessoas. Ele citou no capítulo 11 quem seriam essas testemunhas, né? Então, a ideia dele é, no momento que você está correndo essa corrida cristã, olhe para a arquibancada e veja quem está ali sentado, olhando para você. Noé, Abraão, Davi, né? Ruth, Esther, Samuel, Sansão. Olhe para essas pessoas que estão ali na arquibancada, olhando para ti. No nosso caso, Paulo, Pedro, os apóstolos. Então, tente imaginar, né, que você está sendo acompanhado por esses irmãos. Isso te encoraja na fé, saber que eles estão te acompanhando. Imagine se um ator, né? Imagina um ator que vai fazer uma encenação lá, e se ele souber que na arquibancada tem um ator famoso, acredito que ele vai se esforçar mais, né? Ou se um atleta está participando de uma partida e ele sabe que ali na arquibancada tem um treinador, alguém que está querendo contratar, né, para o seu outro time, quer dizer, ele vai se dedicar, ele vai se esforçar. Essa é uma ideia, né? Olha essas testemunhas, então mantenha-se firme, mantenha esse foco, né? Se encoraje por essa multidão de testemunhos. É claro que o autor aqui, ele não está ensinando uma doutrina de que aqueles que morreram estão nos acompanhando, olhando por nós, torcendo por nós. Não, não é nada disso, tá? Não é nada disso. Ele está dizendo, olha, assim como esses irmãos morreram sendo fiéis, nós temos que olhar para o testemunho deles e termos coragem na corrida. Esse pensamento, né, de que eles estão como testemunho na arquibancada é só um pensamento de encorajamento, não é algo doutrinário, teológico, né? Não é isso que o autor está dizendo, tá certo? É um encorajamento para nós continuarmos firmes na corrida. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele comenta que o autor se coloca no mesmo nível dos leitores, pois faz parte da mesma maratona, ele faz parte da mesma maratona. Ou seja, aqueles que venceram na corrida estão nas arquibancadas como uma nuvem de testemunho, né? E eles devem ser um estímulo para nós. Eles podem nos encorajar nas mais diversas circunstâncias da vida. Se você estiver enfrentando problemas com sua família, olhe para José do Egito e veja como ele lidou vitoriosamente com a situação. Se você estiver em conflito no seu trabalho, olhe para Moisés e veja como ele superou as dificuldades. Se você estiver sendo tentado a revidar, a retalhar, veja como Davi lidou, né, com Saul. Então olhe para esses irmãos e veja como eles agiram, como você pode agir. Diante de situações difíceis, pergunte-se como Davi agiria, o que Abraão faria nessa situação, como Jó suportaria tal dificuldade, tal sofrimento, né? Como que eles fizeram? A Bíblia traz esses exemplos para nós.
Então é uma nuvem de testemunho que serve de exemplo para nós corrermos e alcançarmos a vitória nessa carreira que está proposta para nós, conforme diz o texto, né? Então, e completarmos a corrida. Então, em primeiro lugar, nós estamos nessa corrida, já faz parte da nossa vida. E já que estamos nessa corrida, em segundo lugar, o autor vai mostrar que nós devemos correr com perseverança, ele vai dizer, né? É o que o texto diz, ou seja, persevere para completar a tua corrida. O pastor Wiersbe comenta que a palavra-chave desse capítulo 12 é suportar, e está nos versículos 1, 2, 3 e 7 no 20, no sentido de perseverança. Ou seja, essa palavra significa aguentar sobre provação, continuar quando as coisas estão difíceis. Porque esses cristãos passavam por provações e estavam sendo tentados, né, a desistir. Eu não sei se já contei essa história, que eu vivi na época que eu era militar, na base aérea em Santa Maria, e lá foi organizada, era uma corrida da cidade, né? E nós, como militares, fomos obrigados a ir correr, né? Todos nós tínhamos que correr, participar da maratona lá de 10 quilômetros. Para mim foi um sufoco, né? Falei antes, a corrida nunca foi meu forte, né? Mas é interessante, eu lembro que à medida que nós íamos correndo, ia junto de nós um caminhão baú assim aberto, e à medida que os soldados iam cansando, iam desistindo, eles subiam no caminhão. Então aquele caminhão ia assim na minha frente, e confesso que eu fui muitas vezes tentado a desistir, dizer, por que eu estou correndo aqui nesse calor, aqui eu vou subir nesse caminhão e vou desistir, vou parar, né? Assim como muitos estavam parando, né? Mas eu não desisti, fui até o final, né? Suportei as dores, o cansaço, o calor, a sede e concluí a maratona. Qual foi o resultado de eu ter concluído aquela maratona? Aparentemente nenhum, simplesmente eu cumpri uma missão ali, né? Nem medalha eles tinham para aqueles que pelo menos participassem, que concluíssem. Mas eu acredito que de certa forma aquela experiência serviu para eu aprender a perseverar diante das dificuldades, né? Ser persistente, né? Então, aqui o texto vai dizer a necessidade da perseverança em alcançar aquele propósito, alcançar aquele objetivo. O comentarista William Barclay, ele comenta que o termo perseverança não significa a paciência que se senta e aceita as coisas. A perseverança é uma determinação que não se apressa, mas que tampouco descansa, que não se precipita, mas que não demora, mas sim marcha sempre adiante com firmeza, recusando desviar-se. Os obstáculos não a intimidam, as demoras não a deprimem. Os desalentos não lhe tiram a esperança. Não a deterão nem os desalentos que provêm de dentro, nem a oposição de fora. É a firme persistência que não retrocede até obter o triunfo. Essa perseverança que o autor do nosso texto aqui menciona, né? Perseverar até alcançar o triunfo. Então, estamos na corrida, o texto diz que nós precisamos perseverar. E o autor também vai dizer que nessa corrida nós precisamos, em terceiro lugar, nos livrar daquilo que está nos atrapalhando na corrida. Né? Ele diz, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Então ele coloca duas coisas aqui que precisamos nos livrar, né? Ou seja, uma pessoa vai correr, ela precisa estar despojada de coisas que atrapalham a sua corrida. O autor vai dizer livrar-se de tudo, ele não diz, não detalha o que atrapalha, né? Não especifica aquilo que atrapalha, mas confia que todos nós conseguiremos identificar o que atrapalha a nossa fé, o que atrapalha a nossa vida, o que atrapalha a nossa caminhada com Deus, né? A tua vida em geral, o que atrapalha a tua saúde, o que atrapalha o teu trabalho, o que atrapalha a tua família, os teus relacionamentos, o que atrapalha as tuas finanças, o que está prejudicando o teu futuro. Então esse olhar, né? Livre-se de tudo isso. E porque na corrida há obstáculos a serem vencidos, né?
Uma das modalidades de corridas é corrida também com obstáculos, onde a pessoa, além de correr, ela tem que pular alguns cavaletes, né? Então, correr já é difícil, ainda tem que pular sobre o obstáculo, mais difícil ainda, né? Também há a corrida a curta distância, a pessoa corre a 100, a 200, a 800 metros. Mas eu creio que o que serve para nós aqui é a corrida chamada de maratona, que é a corrida de longa distância. E essa corrida que nós estamos inseridos é uma corrida a longa distância, uma corrida para a vida toda, né? A vida toda, até chegarmos à linha final. Então não é a rapidez que define essa maratona, mas é chegar à linha final numa maratona. E o autor usa a ideia aqui que nós precisamos nos livrar de um peso, de coisas pesadas, ou seja, um peso extra, porque além de nós corrermos carregando o nosso peso do corpo, né, ele usa a ideia, você pode estar carregando uma mochila, estar carregando alguma coisa, né? E também a ideia de que talvez alguma coisa nos teus pés possa estar te atrapalhando na corrida. O comentarista Henriksen, ele alerta sobre o fato de que esse peso pode ser o excesso de bagagem que nós fomos acumulando, né? Especialmente coisas que nós possuímos, né? Aliás, quanto mais possuímos coisas, mais queremos possuir, e mais bagagem nós vamos acumulando, e mais pesada vai ficando a nossa vida, mais peso para a corrida, mais responsabilidades, mais compromissos, cada vez vai ficando mais pesada a vida, e isso vai prejudicando a nossa vida com Deus, a nossa fé. Também a questão de posses, né? A pessoa vai tendo posses, vai adquirindo bens, e isso também algumas vezes se torna um peso na vida da pessoa. Quero citar também um pensamento do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele comenta que no caso dos crentes, esse peso pode significar os prazeres da vida, as vantagens do mundo e a fascinação pela riqueza. Jesus falou sobre o perigo da sobrecarga provocada por orgia, embriaguez e preocupações deste mundo. O apóstolo Paulo falou sobre a necessidade de nos despojarmos de ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena. Tiago deu ordens para que os crentes se livrassem de toda impureza e acúmulo de maldade. E o apóstolo Pedro falou sobre a necessidade de nos livrarmos de toda maldade, hipocrisia, inveja, de toda sorte de maledicência, né? A lista bíblica aqui cita várias coisas que nós precisamos nos livrar. Já o pastor Augusto Nicodemos, ele diz que há amizades que são um fardo, assim como há ambientes, né, que podem ser um peso, e ainda que há coisas que nós assistimos ou hábitos que temos que se tornam pesos, coisas que nós cultivamos. E tudo isso é um sobrepeso que precisamos nos desvencilhar a fim de poder correr com perseverança a maratona que está proposta a cada um de nós. Ainda, o que precisamos nos livrar, conforme escreveu o autor aos Hebreus, ele disse: livre-se do pecado que te envolve, que te abraça ou que se agarra firmemente em você. O pecado vem e se gruda na gente e é difícil de largar, né? E esse pecado é o que mais atrapalha a nossa corrida na fé. É o que mais atrapalha o nosso serviço na obra de Deus, é o que mais atrapalha o nosso crescimento espiritual, é o pecado. O teólogo João Calvino, que viveu no século XVI, né, ele disse que o pecado é a carga mais pesada a embaraçar-nos. Por outro lado, há coisas que não são pecados, mas que também podem atrapalhar na corrida. Por exemplo, a falta de perdão, amarguras que a gente guarda, né? Há também a procrastinação, deixar para a última hora, a falta de empenho, a falta de comunhão com Deus. Não se coloca isso como pecado, mas são coisas que atrapalham a nossa vida, nosso crescimento, né? Então é necessário descartar algumas coisas, né? Abandonar aquilo que nos atrapalha, né? E podemos contar que Cristo nos ajuda com isso, amém? Cristo nos ajuda a descartar as coisas que nos atrapalham, a nos desvencilhar do pecado que vem se agarrar em nós. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos ajudar e nos livrar desse fardo, desse peso desnecessário. Vamos em frente ao que o texto diz, né? Em quarto lugar,
o autor aos Hebreus, ele leva-nos para onde devemos olhar na corrida. Não devemos olhar, podemos olhar para a arquibancada e sermos encorajados por aqueles irmãos que nos antecederam, mas principalmente olhar para Jesus. Ele diz: corramos tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ou seja, nosso olhar deve estar em Jesus. Ele é a nossa meta, Ele é o nosso alvo. E Ele não somente nos propõe a corrida, nos envolve na corrida, mas Ele corre ao nosso lado. Nós não estamos correndo sozinhos, Jesus está correndo conosco. Assim como os primeiros discípulos tinham a presença de Jesus, nós temos a presença de Jesus. É uma garantia que Jesus está correndo ao nosso lado. Porque Ele é ao mesmo tempo aquele que nós vamos encontrar no final da corrida, mas Ele é o mesmo que está correndo conosco, né? É Jesus. Então, o que temos que observar também é que o nosso olhar tem que estar em Jesus, porque se nós atentarmos, nos distrairmos ou olharmos para as dificuldades da corrida, poderemos nos desviar do propósito que Deus tem para nós, né? Temos que manter os olhos em Jesus e o foco na chegada, no final, na linha final, né? Talvez na nossa caminhada algumas pessoas cairão, desistirão, ou mesmo você pode cair, mas quando alguém cai, ele não pode ficar caído, precisa levantar e continuar a corrida, amém? Se você caiu, levante-se, a corrida está acontecendo, a corrida da tua vida, então levante-se, vá em frente nessa corrida, não desista, olhe para Jesus. Porque Jesus é o nosso foco, né? Porque Jesus venceu os obstáculos. Jesus, a Bíblia vai dizer que Ele venceu, Ele derrotou o diabo, Ele triunfou sobre a morte, Ele ressuscitou, né? E está sentado à direita do trono de Deus, diz no verso 2, né? Então é para Jesus que nós precisamos olhar quando somos tentados. É nele que precisamos estar com nossos olhos fixos, né? Quando estamos cansados, prestes a desanimar, desistir, olhar para Jesus, olhar para Jesus. Aqui a palavra usada aqui para olhar para Jesus, do grego, a ideia é tirar os olhos das coisas que estão perto e que desviam a nossa atenção e até nos desanimam, e conscientemente, né, eu vou olhar para Jesus. Ele é o meu alvo, Ele é o meu alvo, eu vou persistir nisso. De certa forma é isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9, versos 24 a 26, quando ele afirma: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corram como quem corre sem alvo. Todo atleta bem-sucedido, ele se prepara para a corrida. O Paulo vai falar sobre isso. E o atleta ele precisa dos equipamentos adequados, se alimentar bem, e durante a corrida ele tem que manter a concentração naquilo que é o mais importante, o alvo, onde ele quer chegar, a linha de chegada, o prêmio que está reservado, que ele quer alcançar. Assim nós, o apóstolo Paulo vai dizer que nós corremos, né? E precisamos nos alimentar bem da palavra de Deus, usar somente aquilo que edifica as nossas almas, estar concentrados na nossa salvação, ter a Cristo como alvo e a linha de chegada como objetivo. Por isso, além das testemunhas da arquibancada, Cristo tem que ser a nossa inspiração principal, é o que o autor aos Hebreus vai dizer no verso 2 e 3, que diz que Jesus não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Nem a cruz fez com que Jesus desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele, como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem nem desistam. Né? O texto de Hebreus. Então, nosso Senhor Jesus passou por muitas provações enquanto esteve na terra. O que ajudou Jesus a conseguir a vitória, persistir, foi a alegria que lhe estava prometida, proposta, né, de alcançar muitas pessoas, levar a sua igreja para o céu.
Então, para nós, o que tem que nos levar a não desistir, a perseverar, é a alegria da salvação, a alegria de estar no céu um dia. O autor do texto de Hebreus, ele pede para que nós venhamos comparar, né? Comparar o que nós sofremos com os sofrimentos de Jesus. Veja o que Jesus suportou. Você pode suportar o que você está enfrentando. É isso que ele está dizendo à igreja naquela época e está dizendo a nós, né? Ou seja, em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo como vocês podem querer comparar o que tem que suportar com o que Jesus suportou. Como que... olhem para tudo que Jesus fez por vocês e o que você vai fazer por ele. O que você está fazendo por ele. Então, olhar para Jesus renova as nossas forças e aumenta a nossa coragem, a nossa persistência. Quando o cristão entende que Jesus suportou o ódio das pessoas que o prenderam, crucificaram, Jesus suportou a perseguição, né? Isso deve nos dar coragem. Se ele suportou, nós podemos suportar, né? E Jesus morreu, nós provavelmente não morreremos por ele, mas podemos viver para ele, amém? Provavelmente você não precisará morrer por Jesus, mas você pode viver para Jesus, amém? Que assim seja na tua vida. Quero estar chegando ao final aqui, final dessa mensagem, dessa reflexão. Eu assisti uma série na Netflix mostrando uma das corridas, considerada uma das corridas mais difíceis que existem, que acontece numa ilha, uma corrida de 9 dias, se eu não me engano, onde cada dia as pessoas têm obstáculos a vencer, né? E nessa corrida, além de muitos quilômetros que eles têm que correr, eles têm que andar de bicicleta, e às vezes na lama, a bicicleta atola, tem que carregar a bicicleta. Algumas vezes ele tem que nadar em água gelada, tremendo de frio, tem que escalar cachoeiras, atravessar matas fechadas, com sede, com calor, todas aquelas situações, tem que improvisar jangadas, né? Então muita dificuldade, além de todos os quilômetros. A Fiona passou por aqui, né? Fiona, agora não posso te dar atenção, a cachorrinha veio aqui. Eles passam toda essa corrida, né, com todos esses obstáculos, e qual é o objetivo deles? É chegar lá ao final, uma corrida em equipes, chegar ao final e ganhar o prêmio. E aliás, só uma equipe é vitoriosa, ganha o prêmio principal lá, né? Os outros participam só pelo desafio de chegarem ao final, o desafio de superarem os seus limites, né? Agora nós, como os cristãos, temos uma grande promessa na linha de chegada, a nossa salvação. E nessa linha de chegada vai estar Jesus nos esperando. E também podemos imaginar que encontraremos, né, os que nos antecederam na fé, né? Pedro, Paulo, Abraão, Davi, não é? Estarão, né? Não é errado, não é pecado imaginar isso, e não é uma heresia, né? A persistência, né? Essas pessoas numa corrida persistem por causa de um prêmio. Paulo vai dizer que as pessoas correm no estádio por causa de uma coroa de flores que logo murcha e que é jogada fora. Mas nós corremos porque uma coroa que nos perece está nos aguardando, né? Um prêmio de vida eterna. Então esse é o prêmio, é isso, né? Então, queridos, a corrida, quero concluir citando que a carreira, a nossa corrida cristã, ela não é uma escolha. Nós ingressamos, Deus nos colocou nessa corrida, né? O Senhor Jesus é que nos inscreveu nessa corrida. E é Ele que vai nos receber na reta final, na linha final. Então não podemos desistir da corrida no meio do caminho. Precisamos seguir em frente com perseverança. É isso que o autor diz. Os obstáculos do caminho, ou mesmo as nossas fraquezas, não podem nos tirar da corrida, né? Não importa como sejam os obstáculos do caminho, não importa quantos opositores enfrentaremos ao longo da estrada, não importa quão cansados possamos estar nessa jornada, precisamos estar determinados a continuar, amém? Continuar, precisamos estar determinados. Então,
Olhe com fé para o Senhor Jesus. Ele está contigo nessa corrida e Ele estará te esperando de braços abertos, né? Chegue lá no final da corrida. Há uma grande nuvem de testemunhas te acompanhando, né? Uma grande nuvem de testemunhas que nos antecederam, diz o autor. E para concluir, o último texto é Filipenses 3, verso 10 ao 14, quando Paulo diz: quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então, nessa corrida cristã não é tão importante, não é chegar em primeiro lugar, mas é chegar lá e ajudar outras pessoas também a chegar nessa linha de chegada. Que possamos dizer, como Paulo disse diante da sua iminente morte, Paulo disse em 2 Timóteo 4:7, completei a carreira, guardei a fé. Que assim seja contigo também. Amém. Me confessar pra minha alma descansar sem tuas mãos, perdido estou. Guia a mim por teu amor. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Se estou perdido, encontro a graça, e onde a graça tu estás. Se estás aqui, a liberdade, tua vida em mim é santidade. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. E quando a tentação surgir, que minha vida cante a ti. Se eu não conseguir mais suportar, o teu amor me guardará. Se eu não conseguir mais suportar, o teu amor me guardará. Ó Senhor, de ti
Bondoso Pai, somos gratos porque o Senhor nos chamou, nos separou, nos incluiu nessa corrida da fé, sermos teus filhos, e queremos, Senhor, que o Senhor nos ajude a nos despojar das coisas que nos atrapalham, a nos livrar, Senhor, do pecado que se agarra a nós. Confiamos nossas vidas a Ti, pedimos que o Senhor venha nos fortalecer, renovar as nossas forças nessa jornada, Senhor, e nos ajude a sempre manter os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, sabendo que aquele que nos deu a fé nos ajuda a ficarmos firmes na fé e a completarmos a nossa carreira, guardarmos a nossa fé. Abençoa a mim, abençoa cada um, Senhor, cada pessoa que está nessa corrida, Senhor, e que consigamos convidar outras pessoas a ingressar nessa corrida, outros parentes, amigos possam também abraçar a fé em Jesus, ingressarem nessa corrida, perseverarem, Senhor, olhando para Jesus, o que Jesus suportou, nós também suportarmos, Jesus venceu, nós também venceremos. Confio a minha vida e peço a bênção sobre cada pessoa que possa suportar as doenças, suportar as dificuldades, os obstáculos, as dores, a oposição, a perseguição, o cansaço. Ajude, Senhor, a cada um. Eu peço por mim, peço por todo o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Um abençoado dia, uma abençoada semana nova com Jesus para ti, para a tua família, que o Senhor está conosco nessa corrida. Creia nisso e viva uma vida de comunhão com Jesus. Amém? Um abraço e um beijo carinhoso para todos. Deus abençoe.